Oi, meus lindos, tudo bem? Como vocês passaram o final de semana? Estão prontos para mais uma semana de aula? Vamos lá. Hoje nós vamos ter a nossa aula de português. O conteúdo hoje é interpretação de texto e gênero textual, certo? Para isso, vocês vão pegar dois materiais. Vão pegar o livro de português e vão pegar esse livrinho, o livrinho azul de produção de texto, certo? Nós vamos trabalhar o gênero textual, fábula. Quais são as características de uma fábula? Os personagens são animais que desenvolvem ações humanas, como, por exemplo, cantar, falar ou preparar comida, como nós vamos ver aqui nos textos que nós vamos ler. E no final de uma fábula, que é um gênero textual, um tipo de história, de escrita, nós vamos encontrar sempre uma moral. O que é a moral da história? É o ensinamento que conclui o texto, ou seja, o que eu posso aprender ao ler aquela fábula, certo? Então, eu vou ler duas fábulas para vocês hoje. Vocês vão abrir o livro de português na página 84, certo? E vão abrir o livro de produção de texto lá na página 14. A primeira fábula que eu vou ler para vocês é a fábula da rã e o boi. Tomavam sol à beira de um brejo, uma rã e uma saracura. Nisso chegou um boi, que vinha para o bebedouro. Quer ver, disse a rã, como fico do tamanho deste animal? Impossível, rãzinha, cada qual como Deus o fez. Pois olhe lá, retorquiu a rã, estufando-se toda. Não estou quase igual a ele? Capaz, falta muito, amiga. A rã estufou-se mais um bocado. E agora? Longe ainda. A rã fez novo esforço. E agora? Que esperança! A rã, concentrando todas as forças, engoliu mais ar e foi-se estufando, até que, plaft, rebentou como um balãozinho de elástico. O boi, que tinha acabado de beber, lançou um olhar de filósofo sobre a rã, moribunda, e disse: quem nasceu para 10 réis não chega a vintém. Então, nós vimos os personagens aqui dessa fábula, certo? Que são animais, a rã, a saracura e o boi. E no final da fábula, nós vemos uma moral, um ensinamento. Quem nasceu para 10 réis não chega a vintém. Ou seja, cada qual deve ocupar o seu espaço, ou aceitar-se da forma que é, não querer ser igual ao outro ou melhor que o outro. A segunda fábula vai ser lá no livro de produção de texto. A raposa e a cegonha. A raposa e a cegonha mantinham boas relações e pareciam ser amigas sinceras. Certo dia, a raposa estava fazendo uma sopa de dar água na boca e convidou a cegonha para jantar. E, por brincadeira, botou na mesa apenas um prato grande e raso, contendo uma boa porção de sopa. Para ela foi tudo muito fácil, mas a cegonha não conseguiu comer nada. Apenas molhava a ponta do bico comprido. Sinto muito, disse a raposa. Parece que você não gostou da sopa. Não pense isso, respondeu a cegonha. Espero que, em retribuição a esta visita, você venha jantar comigo amanhã. Terei muito prazer em retribuir a sua gentileza. No dia seguinte, a raposa correu pela floresta escura até a casa da dona cegonha. Quando sentaram à mesa, o que havia para o jantar, que estava de encher os olhos, estava dentro de recipientes compridos e estreitos, onde a raposa não podia alcançar a comida com seu focinho. Tudo o que ela conseguiu foi lamber a parte externa do jarro. Ela aprendeu muito bem a lição. Enquanto ia andando para casa faminta, pensava: não posso reclamar da cegonha. Ela me tratou mal, mas fui grosseira com ela primeiro. Moral da história: trate os outros como deseja ser tratado. Então, a fábula é isto: uma história, um gênero textual em que os personagens são animais que desempenham as ações humanas. E no final você vai encontrar um ensinamento, uma história que você pode tirar como uma lição de vida.
A fábula nasceu no Oriente e foi reinventada no Ocidente pelo escravo grego Êxodo, que criava histórias baseadas em animais para mostrar como agir com sabedoria, por isso, no final, um ensinamento. Contudo, o grande responsável pela divulgação e pelo reconhecimento da fábula no Ocidente moderno foi o francês Jean de La Fontaine, um poeta que conhecia muito bem a arte e as manifestações da cultura popular. Motivado pela natureza simbólica das fábulas, La Fontaine criava suas histórias com um único objetivo: tornar os animais o principal agente da educação dos homens. Para isso, os animais são colocados em uma situação humana exemplar, tornando-se uma espécie de símbolo. Por exemplo, a formiga, certo? Em uma fábula, representa o quê? O trabalho. O leão vai representar o quê? A força. A raposa, ela é sempre astuciosa, né? Ela é assim um animal sorrateiro. O lobo pode ser despótico, perigoso e assim por diante, certo? Então, as características do animal são associadas às ações do ser humano para que no final você tenha um ensinamento nessa história, nessa fábula. Vocês vão responder em casa a interpretação das duas fábulas. No livro de produção de texto, vocês vão ler novamente a fábula na página 14 e vão responder às páginas 16 e 17. Lá na página 16, vocês vão responder: a raposa convidou a cegonha para jantar e para brincar com ela. Colocou uma comida que a cegonha não conseguiu comer. Por quê? Por que a cegonha não conseguia comer? A comida estava péssima, não fazia parte do cardápio da cegonha, ou o prato era raso e o bico da cegonha era comprido. Como a cegonha retribuiu a raposa? O que ela fez para que a raposa entendesse que aquela atitude não foi legal? Com um jantar agradável que a raposa comeu fartamente, com um jantar apropriado para a raposa, com um jantar em recipientes compridos e estreitos, ou com um jantar amoroso. A atitude da raposa foi correta? Ela estava certa em servir o alimento em um prato que a amiga não iria conseguir comer? Por quê? Você acha que a cegonha deveria realmente ter devolvido com a mesma moeda? Foi interessante ela fazer isso com a raposa? Por quê? Para que a raposa pudesse aprender o quê? Ou que nós, ao ler a história, tenhamos o entendimento de que quando plantamos coisas boas, colhemos coisas boas. Você concorda com isso? Justifique a sua resposta. Ou seja, as nossas atitudes, certo, vão ser mais à frente devolvidas para nós com algo bom, se nós praticarmos o bem também. Na página 17, vocês vão, certo, planejar a produção de uma fábula. Escolher os personagens, que tem que ser o quê? Quais são as características da fábula? Os personagens são animais para desenvolver as ações humanas. E ao escolher esses animais, vocês vão ter que observar quais são as características deles. E o segundo é onde vai se passar essa história. Agora que você já escolheu as personagens e o lugar, narre os acontecimentos, ou seja, escreva o seu texto. Não se esqueça de destacar o que? O ensinamento no final da fábula, ou seja, moral da história. Lá no livro de português, vocês vão ler novamente o texto A Rã e o Boi e vão responder as páginas 85 e 86. Vão dizer qual é o título do texto, certo? A Rã e o Boi. Quem é o autor desse texto? Quem escreveu essa fábula? Onde estavam os personagens do texto, ou seja, onde se passava a história e o que é que eles estavam fazendo. O que a rã disse ao ver o boi se aproximar do bebedouro? A rã queria ser o quê? Isso, do mesmo tamanho que o boi. Então ela disse que iria se tornar, grande como aquele animal. O que a saracura disse para a rã? Ela disse que a rã estava certa, porque era impossível um animal tão pequeno se tornar um animal grande como o boi, que Deus fez cada um como deve ser. Você acredita que a rã poderia mudar de ideia se a saracura a aconselhasse? Você acha que a rã deveria ter ouvido o conselho da saracura? Qual conselho você daria para a rã? Ao ver a situação, qual conselho você diria para ela? Que ela queria se tornar do tamanho de um boi. O que você falaria para essa rã? Na página 86,
O que você acha que a rã sentiu ao ver o boi? Por que ela queria se tornar do tamanho do boi? Ela sentia o quê? Qual é esse sentimento quando você quer algo ou você quer ser igual ao outro? Complete de acordo com a sequência do texto. A rã e a saracura estavam fazendo o quê? Chegou o boi, a rã estufou-se toda e o que aconteceu com a rã quando ela se estufou toda? O boi tinha acabado de beber, lançou um olhar e disse à rã moribunda. Qual foi a moral da história? O que é que o boi disse para ela? Vocês vão olhar no texto e vão completar esse quadro V. Na sua opinião, o que o boi quis dizer com a frase? Quem nasce para 10 réis não chega a vintém. O que é que vocês acham? Ele quis dizer o quê? Que nós devemos o quê? Nos aceitar com as nossas limitações, ou seja, da forma que nós somos. Assinale a alternativa que justifica o desejo da rã de querer ficar do tamanho do boi. A rã queria ser forte, ela queria ficar menor ou ela queria ficar maior? Vocês vão marcar um X aí na opção correta da número 5. Até a próxima aula de português.